Durante 34 anos, Abby e Brittany viveram em um só corpo, movendo-se em perfeita sintonia, pensando lado a lado, sem jamais conhecer um momento de solidão. O mundo as viu crescer, mas poucos compreendiam a força silenciosa necessária para viverem assim todos os dias. Então algo aconteceu que ninguém imaginava ser possível. Um risco foi assumido, um risco que poderia pôr fim a tudo. E agora, após a cirurgia, nada será como antes. Como chegaram ao ponto em que a separação se tornou possível? O que realmente aconteceu durante aquelas horas tensas que ninguém podia presenciar? Junte-se a nós, enquanto desvendamos o momento em que a vida delas mudou para sempre. A rara condição que uniu seus corpos. Abby e Brittany Hensel nasceram com um tipo muito raro de gêmeas siamesas, conhecidas como gêmeas com displasia parafágica. Essa condição significa duas cabeças em um único tronco. É uma das formas mais raras de nascimento humano já registradas. O caso delas é estudado em faculdades de medicina, porque demonstra como o corpo humano pode se desenvolver de uma maneira incomum, mas ainda funcional. A história deles começa antes do nascimento, no estágio mais inicial da vida. Gêmeos idênticos normalmente se formam a partir de um único óvulo fertilizado. Após a fertilização, esse óvulo deve se dividir completamente em dois embriões separados. Quando essa divisão se completa, dois bebês distintos se desenvolvem cada um com seu próprio corpo. No caso dos gêmeos de Phyllis Parapagaus, o óvulo começa a se dividir, mas a separação para no meio do processo. O resultado são dois indivíduos que não estão completamente separados. Elas desenvolvem duas cabeças, dois cérebros e duas colunas vertebrais superiores, mas compartilham uma única parte inferior do corpo. Foi o que aconteceu com Abby e Brittany. Do peito para baixo, elas compartilham um único torso. No entanto, dentro desse torso, a anatomia delas não é tão simples quanto a de um único corpo. Alguns órgãos são compartilhados enquanto outros são duplicados. Compreender como seus corpos são organizados explica por que os médicos acreditavam que a separação não era possível. Elas têm dois cérebros e duas colunas vertebrais na parte superior. Essas duas colunas vertebrais descem e se unem gradualmente em uma única pelvis. Cada cérebro controla um lado do corpo. Abby controla o braço direito e a perna direita. Brittany controla o braço esquerdo e a perna esquerda. Essa divisão de controle é algo que elas aprendem a gerenciar desde a infância por meio de prática constante e cooperação. Elas não têm um só coração. Elas têm dois corações cada um, sustentando a parte superior do corpo. Elas também têm dois estômagos que se conectam a um sistema digestivo compartilhado mais abaixo. Elas compartilham um fígado que desempenha sua função para ambas. Eles compartilham um conjunto de intestinos, uma bexiga e um sistema reprodutivo. Compartilham também um par de pulmões que fornece oxigênio para ambos os corpos. Suas caixas torácicas e cavidades torácicas são moldadas para sustentar esses órgãos, de forma a manter ambos vivos e funcionando. Devido a essa configuração, seus corpos são ao mesmo tempo separados e compartilhados. Seus sistemas nervosos são particularmente complexos. Cada cérebro envia sinais para o seu respectivo lado do corpo, mas esses sinais precisam trabalhar em harmonia para que o movimento ocorra sem problemas. Andar, sentar, alcançar objetos e manter o equilíbrio exigem coordenação constante entre os dois lados. Se um lado se move sem que o outro o acompanhe, eles perdem o equilíbrio. Desde bebês, eles tiveram que aprender essa coordenação naturalmente. Aprenderam a engatinhar, ficar de pé e andar trabalhando juntos. Um lado não conseguia se mover sem que o outro se ajustasse. Com o tempo, isso se tornou normal para eles. O que seria difícil para os outros tornou-se automático para eles. Os médicos que os examinaram quando bebês logo compreenderam a gravidade da condição deles. Isso significava que os nervos que controlavam o movimento, a função da bexiga e a estabilidade da parte inferior do corpo estavam profundamente interligados. Tentar separá-los poderia levar à paralisia, perda da função de órgãos ou morte de um ou de ambos. O fato de compartilharem o mesmo fígado também tornava a separação arriscada. O fígado é um órgão vital com um complexo sistema de irrigação sanguínea. Dividi-lo com segurança é um dos procedimentos mais difíceis da cirurgia. No caso deles, o fígado sustentava os dois corpos simultaneamente.
Qualquer erro poderia causar hemorragias graves e impossíveis de controlar. O sistema reprodutivo, a bexiga e os intestinos compartilhados complicavam ainda mais a situação. Esses órgãos não se dividem facilmente em dois sistemas totalmente funcionais. Reconstruí-los para dois corpos separados exigiria tecnologia médica inexistente na época em que eles eram jovens. Devido a todos esses fatores, os médicos chegaram a uma conclusão definitiva. Ainda na infância, a separação era considerada medicamente impossível. O risco era muito alto e a chance de sobrevivência muito baixa. Em vez de planejar cirurgias, os médicos se concentraram em ajudá-los a viver uma vida saudável e plena como eram. Conforme envelheciam, provaram que seus corpos podiam funcionar de forma estável. Aprenderam a andar, escrever, comer e realizar atividades diárias com uma coordenação impressionante. Foram à escola, aprenderam a andar de bicicleta e mais tarde a dirigir. Sua capacidade de cooperar tornou sua anatomia incomum viável no dia a dia. Os especialistas médicos continuaram a estudá-los ao longo dos anos. O caso deles permaneceu um exemplo da complexidade e delicadeza da anatomia de gêmeos siameses. Todos os especialistas que os examinaram chegaram à mesma conclusão: a separação representaria um risco para suas vidas, pois muitos sistemas vitais eram compartilhados de maneiras que não poderiam ser separadas com segurança. Por mais de 3 décadas, essa crença permaneceu inalterada. Os avanços na medicina aprimoraram muitos tipos de cirurgia, mas a anatomia específica deles ainda apresentava desafios que os cirurgiões acreditavam ser possível superar. A pelvis compartilhada, os nervos espinhais fundidos, os órgãos em comum e a necessidade de reconstruir sistemas inteiros para 2 corpos impediram que a ideia de separação fosse sequer considerada. Por 34 anos, uma verdade médica permaneceu aceita, sem debate. Abby e Brittany poderiam viver vidas plenas, mas jamais poderiam ser separadas com segurança. Se os médicos tinham certeza de que a separação era impossível, o que mudou após 34 anos, as 72 horas que mudaram a história da medicina. A operação que separou Abby e Brittany exigiu um planejamento de um nível raramente visto na medicina moderna. Devido à complexidade dos órgãos e nervos compartilhados, o ambiente hospitalar precisava ser rigorosamente controlado. O acesso à ala cirúrgica foi restrito. A circulação dentro e fora da área foi limitada à equipe essencial. Isso foi feito para proteger a concentração, a privacidade e a segurança. Um caso como esse exigia calma, ordem e atenção meticulosa aos detalhes. Uma grande equipe de cirurgiões, anestesistas, enfermeiros, engenheiros e especialistas trabalhou em conjunto. Especialistas em neurocirurgia, cirurgia vascular, reconstrução de órgãos e reabilitação estiveram envolvidos. Cada grupo tinha um papel específico. Nenhum médico sozinho conseguiria lidar com um caso como esse. Esse nível de trabalho em equipe é comum em cirurgias complexas de gêmeos siameses, onde diferentes sistemas do corpo precisam ser manipulados simultaneamente. Instrumentos cirúrgicos, robóticos, foram utilizados para garantir extrema precisão. Essas ferramentas permitem movimentos menores e mais firmes do que os realizados por mãos humanas. Elas são frequentemente usadas em procedimentos delicados que envolvem vasos sanguíneos e nervos. Nessa cirurgia, ajudaram a reduzir a perda de sangue e permitiram a separação cuidadosa dos tecidos compartilhados sem danos repentinos. Sistemas de inteligência artificial auxiliaram a equipe mapeando as vias nervosas antes e durante a cirurgia. Esses sistemas podem criar imagens detalhadas que mostram como os nervos se conectam e por onde os sinais viajam. Isso foi importante porque os nervos espinhais inferiores dos gêmeos estavam intimamente ligados. Qualquer corte incorreto poderia causar paralisia permanente ou perda do controle de órgãos. O mapeamento permitiu que os cirurgiões planejassem cada etapa antes de tocar o tecido. A primeira etapa concentrou-se na separação dos vasos sanguíneos compartilhados no tórax e abdômen. Isso exigiu extremo cuidado, pois ambos os corpos dependiam de um fluxo sanguíneo estável. Os cirurgiões tiveram que criar novos caminhos para que cada gêmeo tivesse uma circulação independente após a separação. Pinças especiais e linhas de suporte temporárias foram usadas para controlar o fluxo sanguíneo durante esse processo. Conforme a operação prosseguia,
a atenção se voltou para a região da coluna vertebral. Essa era a parte mais perigosa. As duas colunas vertebrais superiores se fundiam mais abaixo, perto da pelvis. Os cirurgiões tiveram que separar delicadamente os feixes nervosos, preservando suas funções. Os equipamentos de monitoramento verificavam a atividade cerebral, a resposta muscular e os sinais reflexos a cada segundo. A sala permaneceu silenciosa, exceto pelos sons das máquinas e breves comunicações técnicas. Durante esse longo processo ocorreu uma crise. O ritmo cardíaco de Abby tornou-se instável e em seguida parou. Medidas imediatas de reanimação foram tomadas. Os especialistas em cardiologia trabalharam rapidamente para restabelecer seus batimentos cardíacos, enquanto o restante da equipe mantinha Brittany estável. Esse momento mostrou a fragilidade da situação. Um atraso de apenas alguns minutos poderia ter encerrado a operação. O batimento cardíaco dela retornou e o trabalho continuou sem interrupção. A próxima fase envolveu a reconstrução dos órgãos, pois elas compartilhavam fígado, intestinos, bexiga e sistema reprodutivo. Novas estruturas tiveram que ser criadas para cada gêmea. Os cirurgiões dividiram o fígado cuidadosamente, garantindo que ambos os lados mantivessem tecido suficiente para funcionar. Materiais de suporte artificiais foram usados para reconstruir áreas que não podiam ser separadas naturalmente. Esses materiais são projetados para funcionar com segurança em conjunto com o corpo humano e permitir a cicatrização ao longo do tempo. Sistemas de suporte respiratório e anestesia controlada mantiveram os gêmeos estáveis durante a reconstrução. Cada alteração na pressão arterial, no nível de oxigênio e na resposta nervosa foi monitorada de perto. As equipes se revezavam para evitar o esgotamento, mas o plano permaneceu firme e organizado. Com o passar das horas, o campo cirúrgico foi se transformando gradualmente. O que antes era um único corpo inferior unido começou a tomar a forma de dois. Músculos foram separados e reconectados. Técnicas de enxerto de pele foram preparadas para o fechamento. Camadas de suporte sintéticas foram adicionadas, onde o tecido natural era insuficiente. Essa reconstrução cuidadosa foi tão importante quanto a própria separação. Finalmente, a última etapa concentrou-se na pelve e nas pernas. Isso exigiu a divisão da estrutura óssea e a reconstrução do suporte para dois corpos inferiores independentes. Instrumentos ortopédicos especiais e estruturas de estabilização foram utilizados. Cada movimento precisava proteger o equilíbrio e a mobilidade a longo prazo. Quando a separação foi concluída, duas mesas cirúrgicas acomodaram os dois pacientes pela primeira vez. Os sinais vitais foram verificados repetidamente. O fluxo sanguíneo independente, a respiração e as respostas nervosas confirmaram que ambos os corpos estavam funcionando de forma independente. O longo processo terminou com o fechamento cuidadoso das incisões cirúrgicas e a transferência para as salas de recuperação. A operação havia sido um sucesso, mas o estado de suas mentes e corpos após tal mudança permanecia incerto, embora sobreviver à cirurgia fosse apenas o começo. Será que suas mentes conseguiriam aceitar uma vida que não seria mais compartilhada, aprender a viver em corpos que pareciam estranhos? O período após a cirurgia foi mais difícil do que muitos esperavam. Durante o primeiro mês, nem Abby nem Brittany conseguiam se mover sem ajuda. Seus músculos estavam fracos devido à longa operação. Seus nervos precisavam se adaptar ao controle de um corpo que não exigia mais a cooperação da outra. Exercícios respiratórios foram o primeiro passo. Sentar-se, virar a cabeça e levantar um braço exigiam esforço. Ações que a maioria das pessoas realiza sem pensar tornaram-se desafios diários. Enfermeiros e terapeutas permaneciam por perto o tempo todo para evitar lesões e esforço excessivo. O impacto emocional foi tão forte quanto o físico. Durante toda a vida, eles haviam sentido uma constante proximidade física. Agora, havia espaço entre eles. Isso causou profundo sofrimento. Muitas vezes, sentiam como se uma parte do corpo estivesse faltando. Seus cérebros precisavam de tempo para aceitar a nova realidade. Para reduzir a ansiedade, espelhos foram colocados em seus quartos. Quando olhavam para cima, podiam ver um rosto familiar. Isso ajudou suas mentes a se ajustarem gradualmente. Os terapeutas também recriaram sons e rotinas familiares de suas vidas passadas para tornar o ambiente menos estranho. Após 6 semanas,
eles puderam se encontrar pessoalmente. Essa foi a primeira vez que se viram como indivíduos separados. O momento foi silencioso e emocionante. Eles estenderam as mãos para se tocarem, confirmando que ambos ainda estavam presentes e vivos. A fisioterapia tornou-se mais intensa após esse encontro. Eles praticaram sentar sem apoio e em seguida ficar em pé com aparelhos ortopédicos. Praticar a caminhada era doloroso, pois seus músculos e nervos estavam aprendendo novos padrões. Cada passo exigia um equilíbrio que nunca haviam precisado antes, o que os ajudava a se sentirem conectados à noite. Um sistema de vídeo foi instalado em seus quartos. Eles podiam se ver a qualquer momento. Esse simples apoio reduziu o medo e os ajudou a dormir. Gradualmente, a confiança deles aumentou. Meses se passaram com exercícios diários. Eles aprenderam a segurar objetos, a se virar, a sentar-se confortavelmente e a deitar-se sozinhos. Seus terapeutas os guiaram em cada ação. O progresso foi lento, mas constante. Ao final do ano, um marco importante foi alcançado. No primeiro dia de janeiro, eles conseguiram dar passos independentes sem apoio. A equipe médica observou atentamente enquanto caminhavam com cuidado pela sala. Esse momento mostrou que seus corpos estavam se adaptando. A reabilitação continuou com foco em força, equilíbrio e independência. Elas registraram seu progresso para acompanhar a evolução ao longo do tempo. Cada pequena conquista aumentava a confiança. Quando finalmente deixaram o hospital, um novo desafio as aguardava, uma vida que já não se encaixava como antes. Família, casamento e uma crise de identidade. Abby e Brittany Hansel sempre viveram de uma forma que exigia cooperação constante. Compartilhar o mesmo corpo significava rotinas, espaço e decisões desde a infância até a vida adulta. Conforme cresciam, essa proximidade moldou não apenas suas vidas físicas, mas também suas vidas emocionais e familiares. Cada mudança no mundo de uma irmã afetava a outra diretamente. Um ponto de virada importante ocorreu quando Abby se casou com Josh Bowling, em 2021. Esse casamento foi um evento real e documentado. Fotos posteriormente divulgadas confirmaram que Abby havia se casado legalmente. Isso criou uma situação inédita para a família e até mesmo para especialistas jurídicos. Como Abby e Brittany compartilham o mesmo corpo, a questão do casamento levantou questões complexas. Legalmente, Abby era reconhecida como a esposa. A certidão de casamento trazia o nome dela. Isso não afastou Brittany da situação, nem física, nem emocionalmente, mas em termos legais, o relacionamento pertencia a Abby. Pela primeira vez na vida adulta, documentos oficiais reconheciam uma irmã em um papel que não se aplicava igualmente à outra. Essa situação exigiu muita compreensão dentro da família. Josh não entrou em um casamento típico. Ele entendeu desde o início que a vida de Abby jamais poderia ser separada da presença de Brittany. A vida cotidiana exigia respeito, paciência e equilíbrio emocional de todos os envolvidos. Para Brittany, essa mudança gerou uma silenciosa luta de identidade. Ela sempre havia compartilhado as decisões da vida igualmente. Agora, um marco importante da vida adulta pertencia principalmente à sua irmã. Ela permaneceu presente, apoiando e participando do dia a dia. Mas o significado emocional do casamento recaía mais sobre Abby. Seus pais também enfrentaram um período de adaptação emocional. Desde a infância, eles criaram as filhas como uma unidade. Elas aprenderam a conversar e planejar juntas. O casamento impôs uma mudança de mentalidade. Precisavam reconhecer o novo papel de Abby, sem deixar de tratar as duas filhas com o mesmo carinho. Esse equilíbrio não foi fácil. Exigiu tempo, conversas sinceras e paciência. A irmã mais nova, Morgan, também reagiu fortemente a essas mudanças. Ao crescer, ela via Abby e Brittany como uma só equipe. Ver Abby entrar em uma nova fase da vida que não incluía totalmente Brittany foi algo estranho para ela. Morgan teve que aprender que a vida adulta não seria a mesma para as duas irmãs. Isso gerou tensão em alguns momentos, mas também uma compreensão mais profunda à medida que a família conversava sobre seus sentimentos. Devido a essas pressões emocionais, a família buscou orientação de terapeutas. A terapia os ajudou a expressar sentimentos difíceis de explicar. Permitiu que cada pessoa falasse abertamente sobre confusão, tristeza e esperança. Essa medida ajudou a família a se adaptar a uma nova estrutura sem perder a união. Com o passar do tempo,
A vida de casada de Abby se estabilizou. Ela continuou trabalhando como professora. A rotina diária permaneceu familiar, mas agora incluía o marido como parte da família. Brittany continuou fazendo parte desse ambiente, compartilhando o mesmo espaço físico, mas processando suas emoções em particular. A atenção do público tornou tudo mais intenso. Muitas pessoas faziam perguntas pessoais sobre como o casamento funcionava na situação delas. As irmãs optaram por manter muitos detalhes em sigilo. Elas se concentraram em proteger sua paz, em vez de responder à curiosidade pública. Suas personalidades os tornam inspiradores, assim como as coisas que fazem. Eles nunca desistem, continuam tentando. Elas estavam aprendendo que mesmo compartilhando o mesmo corpo, emoções e caminhos individuais, ainda existem. Enquanto Abby se aventurava na maternidade, Brittany tomava uma decisão que a levaria para longe de casa. O novo mundo de Brittany e o primeiro gostinho de independência. Conforme Abby se adaptava à vida de casada, Brittany começou a se concentrar mais profundamente em seus próprios interesses e crescimento pessoal. Mesmo compartilhando o mesmo corpo, elas sempre tiveram gostos, pensamentos e preferências diferentes. Esse período da vida permitiu que Brittany explorasse sua individualidade com mais liberdade. Brittany demonstrou grande interesse por ciência, saúde e pelo funcionamento do corpo humano. Com o tempo, envolveu-se em atividades educativas e de conscientização relacionadas à medicina e a doenças raras. Trabalhou com grupos focados na compreensão de gêmeos siameses e no apoio a famílias que enfrentam situações semelhantes. Isso lhe deu um senso de propósito que claramente lhe pertencia. Ela também começou a viajar mais para palestras e programas de conscientização. Essas atividades a expuseram a novos lugares, novas pessoas e novas ideias. Permitiram que ela se expressasse fora da rotina diária de casa. Durante esse período, ela conheceu Ryan, um homem que compartilhava seu interesse por ciência e aprendizado. A amizade deles se desenvolveu lentamente por meio de conversas e curiosidade mútua sobre o mundo. Ryan respeitou a situação dela e a tratou como um indivíduo, não apenas como parte de um casal. Isso foi importante para Brittany, porque a ajudou a se sentir vista por quem ela era. Uma pequena, mas significativa mudança aconteceu quando Brittany começou a escolher seu próprio estilo de roupa com mais ousadia. Abby sempre gostou de cores vibrantes, especialmente vermelho. Brittany começou a optar por tons mais escuros e modelos diferentes. Isso pode parecer simples, mas para elas foi um sinal de crescente independência. As roupas se tornaram uma forma de expressar personalidade sem palavras. Fazer compras também se tornou uma expressão de escolha. Selecionar peças com base no seu próprio gosto permitiu que Brittany sentisse uma sensação de controle que às vezes era difícil em um corpo compartilhado. Essas pequenas decisões contribuíram para uma identidade pessoal mais forte. Viver sem decisões compartilhadas não é totalmente possível para elas, mas Brittany aprendeu a falar com mais clareza sobre suas preferências. Ela se tornou mais confiante em dizer o que gostava e o que não gostava. Isso melhorou a comunicação entre elas e fortaleceu o entendimento mútuo. Mesmo com essas mudanças, as irmãs permaneceram profundamente conectadas. Todas as noites elas conversavam e refletiam sobre o dia. As conversas as ajudaram a manter a proximidade emocional, mesmo com seus interesses seguindo rumos diferentes. O mundo em expansão de Brittany não enfraqueceu o vínculo entre elas. Pelo contrário, mostrou que individualidade e união podem coexistir. Ela estava construindo uma vida que parecia mais pessoal, sem deixar de honrar a conexão que compartilhava com Abby. Quando o mundo pensava que a história delas havia chegado ao fim, uma notícia inesperada chocou a todos novamente: a gravidez que ninguém acreditava ser possível. A notícia da gravidez de Brittany causou surpresa imediata entre os especialistas médicos e o público em geral. Durante a maior parte de suas vidas, as pessoas presumiam que o sistema reprodutivo compartilhado de Abby e Brittany tornaria uma gravidez independente improvável ou medicamente complicada. Por serem gêmeas diploides parapagas, elas compartilhavam um conjunto de órgãos inferiores, incluindo os órgãos reprodutivos. Essa configuração sempre levantou questões que raramente eram discutidas abertamente. Quando começaram a circular notícias sobre a gravidez de Brittany, a primeira reação de muitas pessoas foi de incredulidade. Os médicos entendem que a anatomia compartilhada em gêmeos siameses pode variar, mas casos envolvendo um sistema reprodutivo compartilhado são extremamente raros. Por décadas,
Essa parte da biologia deles foi discutida principalmente em círculos médicos com cautela e respeito à privacidade. Os profissionais da saúde reagiram com curiosidade e interesse cuidadoso. Uma gravidez nessa situação exigiria acompanhamento rigoroso devido à estrutura interna em comum. Fluxo sanguíneo, suporte dos órgãos e equilíbrio físico precisariam de atenção. Especialistas em saúde materna precisariam considerar fatores que não existem em gestações típicas. A reação do público se espalhou rapidamente pelos noticiários e redes sociais. Muitas pessoas expressaram admiração e surpresa. Outras fizeram perguntas sobre segurança e saúde a longo prazo. A discussão mostrou o quão pouco a maioria das pessoas entendia sobre sua anatomia e vida cotidiana. Britney optou por permanecer em silêncio e permitir que os profissionais médicos lidassem com as informações com cuidado. Durante esse período, Abby demonstrou claro apoio à irmã. O vínculo entre elas permaneceu firme e a união familiar voltou a ser importante à medida que a atenção aumentava. Abby compreendeu o peso emocional daquele momento e manteve-se próxima de Britney por meio de comunicação e visitas regulares. A situação também despertou um interesse renovado em sua história por parte de cineastas e produtores. Os planos para uma série documental sobre suas vidas foram ampliados para incluir esse novo capítulo. O objetivo era permitir que elas apresentassem sua experiência à sua maneira em vez de deixar que a imaginação do público criasse ideias distorcidas. As câmeras acompanharam momentos selecionados sob rígidas regras de privacidade. Ao mesmo tempo, Abby começou a planejar um procedimento médico pessoal. Ela considerou a cirurgia de reconstrução facial para ajudar a criar um senso mais forte de identidade individual. Como compartilham muitas características físicas, Abby queria mudanças que ajudassem as pessoas a reconhecê-la mais facilmente como uma pessoa distinta. Essa decisão mostrou como ambas as irmãs estavam buscando o crescimento pessoal de maneiras diferentes. A gravidez também as incentivou a falar mais abertamente sobre o apoio a outras famílias com gêmeos siameses. Eles compreendiam o quão raras eram suas vidas e quanta confusão cerca tais condições. Juntos começaram a desenvolver planos para uma fundação que ajudaria com pesquisa médica, educação e assistência financeira para famílias que enfrentam situações semelhantes. A fundação se concentrou em fornecer informações reais sobre gêmeos siameses, cuidados médicos precoces e apoio a longo prazo. Sua experiência lhes deu uma visão sobre desafios que a maioria das pessoas nunca vivencia. Eles queriam que outras famílias se sentissem menos sozinhas e mais informadas ao enfrentar decisões difíceis. Conforme a gravidez de Britney progredia, o acompanhamento cuidadoso continuou. Os médicos verificavam regularmente o funcionamento dos órgãos, o fluxo sanguíneo e o bem-estar físico. Cada consulta contribuía para o conhecimento médico, pois existem poucos casos semelhantes. O processo permaneceu privado, mas o impacto foi amplamente sentido. Para Britney, esse período foi emocionante e significativo. Ela experimentou os sentimentos normais de entusiasmo e preocupação que acompanham a gravidez, mas também carregou o peso da atenção pública. Ela se concentrou em sua saúde e descanso e em um ambiente tranquilo. O apoio da família ajudou a reduzir o estresse. O papel de Abby durante esse período demonstrou a força do relacionamento delas. Mas para entender o quão extraordinário tudo isso é preciso compreender algo que a maioria das pessoas nunca soube sobre como o corpo que elas compartilharam funcionou por 34 anos, como seus órgãos funcionavam, e por que a separação era em algum momento impossível. Durante a maior parte de suas vidas, Abby e Britney Hansel viveram com um corpo que funcionava de uma maneira que pouquíssimas pessoas conseguiam entender. Por fora parecia incomum. Por dentro era um sistema altamente organizado que permitia a sobrevivência de duas pessoas em um único torso. Os médicos estudaram sua anatomia por anos, pois ela demonstrava como o corpo humano pode se adaptar a condições raras e ainda funcionar de forma estável. Eles nasceram como gêmeos parapagos, ou seja, duas cabeças, dois cérebros e uma parte inferior do corpo compartilhada. Seus troncos eram separados em muitos aspectos, mas do peito para baixo, seus órgãos estavam dispostos de forma a sustentar ambos simultaneamente. Cada gêmeo tinha um coração. Esses corações trabalhavam juntos dentro de uma única cavidade torácica. O sangue fluía por uma rede compartilhada de vasos sanguíneos que irrigavam ambos os cérebros e o resto do corpo. Esse sistema
precisava permanecer equilibrado o tempo todo. Se a pressão arterial de um deles mudasse, poderia afetar o outro. Seus corpos aprenderam a regular isso naturalmente à medida que cresciam. Eles tinham 2 estômagos. Cada gêmeo podia comer e sentir fome separadamente. O alimento de ambos os estômagos se movia para um sistema digestivo compartilhado mais abaixo. Eles compartilhavam um fígado, um conjunto de intestinos, uma bexiga e um sistema reprodutivo. Isso significava que a digestão, a eliminação de resíduos e o equilíbrio hormonal aconteciam em uma única via combinada para ambas. O sistema nervoso delas era ainda mais complexo. Cada cérebro controlava um lado do corpo. Abby controlava o braço e a perna direitos. Brittany controlava o braço e a perna esquerdos. Suas 2 medulas espinhais começavam separadamente no pescoço e se uniam gradualmente à medida que desciam em direção à pelvis. Por causa disso, os sinais nervosos de ambos os cérebros tinham que passar por áreas intimamente conectadas. Para ações simples como andar, ambos os cérebros precisavam estar em sincronia. Se uma perna se movesse sem que a outra respondesse, eles cairiam. Desde a infância, praticavam essa coordenação sem que lhes fosse ensinada. Tornou-se natural com o passar do tempo. Aprenderam a engatinhar, ficar de pé e andar trabalhando juntos. Com o tempo, seus cérebros desenvolveram um ritmo. Não precisavam mais falar antes de se mover. Seus sistemas nervosos se adaptaram tão bem que os movimentos se tornaram suaves e equilibrados. Esse nível de coordenação é raro e demonstra a flexibilidade do cérebro. A pelvis era um dos principais motivos pelos quais os médicos acreditavam que a separação não era possível. Nessa região, as 2 medulas espinhais se fundiam em uma única rede nervosa. Esses nervos controlavam as pernas, a bexiga, o funcionamento do intestino e a estabilidade. Cortar essa região sem causar danos permanentes era considerado praticamente impossível. O fígado compartilhado também representava um sério risco. O fígado possui muitos vasos sanguíneos. Dividi-lo em 2 partes funcionais exigiria extrema precisão. No caso deles, o fígado sustentava ambos os gêmeos simultaneamente. Um erro poderia levar a uma hemorragia grave e difícil de estancar. O sistema reprodutivo compartilhado adicionava outra camada de complexidade. Esses órgãos são delicados e profundamente conectados ao suprimento sanguíneo e aos nervos. Separá-los significaria criar 2 sistemas completos, onde antes existia apenas um. Durante muitos anos, a tecnologia médica não permitia tal reconstrução. Os médicos frequentemente explicavam os perigos com clareza. Presume-se que o prognóstico seja melhor se você tiver 4 ou até 3 braços do que se tiver 2, porque isso indica um maior grau de duplicação da parte superior do corpo. Abby e Brittany tinham 3 braços, e isso pode ter algo a ver com o fato de estarem se recuperando tão bem. Eles alertaram sobre o risco de danos cerebrais caso o fluxo sanguíneo mudasse repentinamente. Alertaram também sobre o risco de morte se a divisão dos órgãos falhasse ou se ocorresse uma infecção após a cirurgia. Esses riscos não eram pequenos. Os problemas eram tão graves que impediram qualquer discussão sobre separação por décadas. Como Abby e Brittany eram saudáveis e capazes de viver plenamente juntas, os cirurgiões não viram motivo para tentar uma operação arriscada. O objetivo da medicina é melhorar a vida, não correr riscos desnecessários. Como o quadro delas era estável, a decisão mais segura foi permitir que continuassem vivendo como estavam. Com o passar dos anos, os avanços em exames de imagem, ferramentas robóticas e mapeamento neural mudaram o que os cirurgiões podiam ver e fazer. Mesmo assim, o caso delas permaneceu um dos exemplos mais complexos da medicina. Muitos especialistas acreditavam que isso permaneceria impossível durante toda a vida delas. 2 cérebros compartilhavam o controle sem confusão. Órgãos compartilhados sustentavam 2 vidas sem falhas. A coordenação entre eles tornou-se tão perfeita que a maioria das pessoas se esqueceu do esforço necessário. Por mais de 30 anos, esse sistema compartilhado funcionou sem grandes problemas. De um corpo para 2 vidas, Abby e Brittany não apenas sobreviveram ao impossível, elas reescreveram o que a medicina acreditava ser impossível. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e também clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.